Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, será exposta, que o Senhor nos prepare e que o Senhor fale conosco para aprendermos mais sobre ti. Que tua palavra, ó Deus, continue a transformar-nos, a nos levar mais e mais cativos a ti em santidade e em obediência. Que possamos, ó Deus, sair daqui mais cheios do teu Santo Espírito. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, permitam-me fazer um contexto um pouco mais prolongado. Por causa dos nossos versículos, nós precisamos entender o que o autor da carta aos Hebreus está falando antes de Hebreus 11. O autor de Hebreus, ele busca, durante toda a sua carta, lembrar e mostrar que Cristo ele era superior à lei e aos profetas. Vamos nos lembrar que a carta aos Hebreus era destinada ao povo hebreu, judeus que abandonaram o judaísmo e passaram a seguir a Cristo, aos preceitos de Cristo, se tornaram então cristãos. Então eles tinham um grande conhecimento da lei, dos profetas e de grande parte do Antigo Testamento. Então o autor aos Hebreus, ele sempre vem relembrar, ele sempre vem mostrar que Cristo era superior a todas essas coisas. Porque essas coisas, a lei, os profetas, os sacrifícios, eram sombras de Cristo, eram um pequeno vislumbre daquilo que Cristo iria fazer. Então, essas coisas, elas apontavam, elas davam testemunho do Messias que viria para salvar o povo. E o autor também busca encorajar os hebreus a continuarem firmes na sua fé, seguindo a Jesus. Porque por causa da perseguição que muitos estavam sofrendo por abandonar a fé judaica, alguns estavam voltando à fé judaica para se livrar da perseguição. Então o autor aos Hebreus, ele sempre vem relembrar, vem sempre mostrar para eles que Cristo era superior à fé judaica. E então nós chegamos precisamente ao capítulo 10, que é o capítulo anterior ao que nós lemos. E nós vemos que a salvação em Cristo Jesus, ela ocorre pelo sacrifício único de Cristo pelos pecados. Isso nós vemos no versículo 12. E a partir daí, o autor aos Hebreus, ele vem relembrar, ele vem mostrar como ocorre a fé e como a fé em Cristo Jesus traz a salvação. Porque depois de mostrar que a salvação ela ocorre pelo sacrifício único de Cristo pelos pecados, no versículo 12, Jesus então ele se assenta ao lado de Deus e aperfeiçoa para sempre aqueles que estão sendo santificados, aqueles por quem ele morreu, no versículo 14, os nossos pecados e as nossas iniquidades são então apagadas, no versículo 17, e nós somos remidos, ou seja, desobrigados do compromisso, nós somos perdoados. Nós tínhamos um compromisso que nós não cumprimos com Deus, que era sermos obedientes a Ele. Diante disso, por causa de Adão e Eva não terem cumprido, não terem obedecido a Deus, toda a raça humana, então, ela descumpre esse compromisso. E
esse descumprimento nos leva ao juízo eterno, à morte eterna, ao afastamento de Deus. Por meio de Jesus, nós somos desobrigados desse compromisso. Então, nós nos tornamos livres do juízo para vivermos a vida eterna com Deus. E por isso não há mais oferta pelo pecado. Então, o autor aos Hebreus ele vem montando todo esse pano de fundo, mostrando que a salvação ocorre pelo sacrifício de Cristo, que Jesus nos aperfeiçoa para sermos santificados, que os nossos pecados e iniquidades são perdoados e apagados, que nós somos remidos e não há mais oferta pelo pecado, porque Cristo é a única oferta de uma vez por toda pelos pecados. Então, tendo isso em mente, a salvação por meio do sangue de Cristo, certo dessa salvação pelo sangue de Jesus, o autor aos Hebreus ele vai chamar para a aproximação. Ele traz para uma aproximação com sincero coração, nos versículos 19 a 22, em plena certeza de fé. Então ele diz: se aproximem de Deus com um coração sincero, em plena certeza de fé. Por quê? Porque vocês foram purificados e lavados com água. Então ele toma dois elementos da fé judaica, que é a purificação, a lavagem com água, para mostrar que nós somos purificados, nós somos lavados do nosso pecado, nós somos limpos da nossa culpa, daquilo que nos afastava de Deus, para nós vivermos com Deus. E isso ocorre por meio da salvação em Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, no versículo 23, ele diz para guardar firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. A firmeza na promessa de Deus não é por quem nós somos, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é porque quem prometeu é fiel. A promessa, a firmeza na promessa não depende de nós, mas depende de quem prometeu, porque Deus prometeu e Ele é fiel. Aqueles que não têm essa certeza, não têm essa fé, não têm essa salvação, ele vem mostrar o que acontecerá com essas pessoas, do versículo 26 ao 31. A certeza da salvação não nos garante viver do jeito que nós queremos, ou seja, vou viver do jeito que eu quero e quando eu morrer, eu estarei no céu com Cristo Jesus. Não, o sacrifício único de Cristo pagou por todos os pecados. E se você entende isso, você vai viver em santidade, você vai buscar viver em santidade. Agora, quem pensa que pode viver da maneira que quiser, em pecado, aproveitando e desfrutando dos prazeres deste mundo, porque Cristo morreu pelos pecados, tem um pensamento daqueles que estão destinados ao horrível juízo e fogo vingador, guardado para os adversários de Jesus. E isso não sou eu quem digo, é o autor aos Hebreus, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então o autor ele vem montando esse pano de fundo, a salvação pela fé em Cristo Jesus, que nós somos perdoados, que nós somos purificados, lavados do nosso pecado. E, por fim, dos versículos 32 ao 39, o autor ele vem lembrar de quando os hebreus entenderam a obra de Cristo, ou seja, quando eles se converteram, chamando esses cristãos a perseverarem, por saberem que eles possuem patrimônio superior e durável, versículo 34. Porque não somente vos compadecestes os encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então eles passaram a aceitar que eles estavam sendo perseguidos, eles se desprenderam das coisas deste mundo, porque eles sabiam que eles iriam ganhar algo melhor, algo maior, que é a vida eterna com Cristo Jesus. E então eles vivem pela fé, versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. E tem os olhos deles voltados no versículo 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição,
Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a mesma fé que te faz crer que Cristo morreu pelos seus pecados, que você então foi regenerado, foi gerado novamente, nasceu de novo, foi transformado, não busca mais as coisas deste mundo, mas busca as coisas de Deus, busca viver em santidade. Essa mesma fé que te faz entender isso, é a fé que te faz viver, e a fé que te faz conservar, crer na conservação da sua alma. E por que isso é importante para nós? Porque a partir do capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele vem falar desse próximo passo da fé. Não é mais uma fé que olha para o passado e pelo que Cristo fez há 2000 anos atrás, mas é uma fé que olha para frente, que olha para a vida eterna. E o primeiro ponto que nós temos no versículo 1 é a certeza da fé. Se você abrir o Instagram, o Facebook, as redes sociais da vida, e se você tem algum amigo cristão, presbiteriano ou não, provavelmente você já deve ter visto em algum lugar a seguinte frase: fé é você colocar o pé no primeiro degrau, sabendo que Deus vai colocar o resto da escada. E essa frase parece que ela anima o nosso coração. Eu tenho fé porque eu posso me lançar no desconhecido e Deus vai me sustentar. Só que o autor aos Hebreus, ele vem nos mostrar que a fé não se baseia em um achismo, de que você vai colocar o pé e Deus vai colocar o resto da escada. A fé, ela se baseia em uma certeza, na entrega de Cristo por nós. Então a fé, ela não está baseada no que nós pensamos, no que nós achamos, no que nós sentimos, como dizem por aí. A fé, ela está baseada na obra de Cristo e no que Cristo fez por nós. Porque quem fez a promessa é fiel. Então a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, é a certeza de algo que nós esperamos, e a convicção é saber que aquilo que nós não vemos existe, está lá. Então, como no capítulo anterior, no capítulo 10, e por isso que eu me estendi um pouco no contexto do capítulo 10, o autor, ele vem afirmar que a fé, ela é uma certeza, ela é uma convicção plena. Só que agora, ele não olha para trás, ele olha para frente. Ele já deixou claro que a salvação, ela ocorreu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós fomos aperfeiçoados e nós estamos sendo santificados, que os nossos pecados e iniquidades, eles foram perdoados e apagados e que nós fomos remidos. Então agora ele passa a olhar para frente. Porque uma vez que, única e exclusivamente pela obra de Cristo em nós, nós somos salvos e a nossa fé vem disso, e nós só temos fé porque Jesus morreu por nós, nós somos lavados, purificados e regenerados. A partir daí, nós temos fé de que aquilo que Cristo fez por nós é aquilo que nós não poderíamos fazer. Na UPA, nós estamos estudando o livro Finalmente Vivos, do John Piper. E em determinado momento do livro, ao falar sobre o novo nascimento, ao falar sobre a fé, sobre nós sermos regenerados, John Piper, ele diz que nós, o ser humano, no seu estado natural, ele busca com todas as suas forças fugir de Deus. O ser humano sem a fé em Cristo, ele olha para Deus e ele corre para o lado oposto com a maior velocidade que ele conseguir. Mas, por meio de Cristo, aquilo que para nós era estranho, era abominável, se torna a mais bela coisa de todas, porque nós passamos então a olhar para Deus e a amar esse Deus que nos salvou.
Então, nós entendemos que Cristo Jesus, ele pagou o preço por nós, e nós podemos ter agora a vida eterna com Deus, e não mais o juízo eterno que era destinado a nós. Então o autor aos Hebreus, ele vem exemplificar isso. Ele vem falar: eu já expliquei para vocês o que é a nossa fé, que nós cremos no que Cristo fez por nós. Agora, vocês vivendo agora, deixando de lado a fé judaica, vocês olhem para a frente, para o que está por vir, para aquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. E é essa fé no que Cristo fez, e somente essa fé, que nos permite olhar para a frente e nos garante a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção dos fatos que nós não podemos ver. E que fatos são esses? A vida eterna em Cristo Jesus, habitar com Cristo, que Cristo nos basta, que mesmo andando no vale da sombra da morte todos os dias aqui, nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. É por meio dessa fé que nós olhamos para o futuro e nós não tememos. Antes, nós nos alegramos e confiamos que o futuro está nas mãos de Deus, e principalmente que o futuro horrível que nos aguardava, do juízo eterno, do fogo consumidor, da horrível coisa que é cair nas mãos do Deus vivo, esse futuro que nos aguardava, que era um futuro distante de Deus, foi substituído pela eterna graça e misericórdia de Deus, por um futuro gracioso e perfeito com Deus, que é a vida eterna. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, o nosso olhar não está mais nas coisas deste mundo, mas o nosso olhar está nas coisas que nós esperamos, nas coisas que virão. E isso aqui acabou. Então, o que nós temos a partir disso é que nós esperamos as coisas que estão por vir. Nós temos convicção de que nosso Cristo voltará, julgará este mundo. Aqueles que foram escolhidos, foram regenerados, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, estarão com Cristo, com Deus por toda a eternidade. E aqueles que não acreditam serão levados para o juízo eterno. E então é interessante que, ao entender isso e ao falar isso, o autor aos Hebreus, ele traz testemunhos, ele traz exemplos de pessoas que viveram essa fé, que olharam para o futuro, que entenderam a obra de Cristo e estão olhando para o futuro, para a pátria celestial. E esse é o nosso segundo ponto no versículo 2, que é o testemunho da fé. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Ele vem mostrar que aqueles que estavam na época da lei, dos profetas, teoricamente sem Cristo, mas eles já sabiam que o Cristo viria, de acordo com a promessa de Gênesis 3, após a queda do homem, onde o Messias foi prometido. Essas pessoas, elas não foram salvas pelas obras delas, por cumprirem a lei, porque ninguém cumpriu a lei senão Cristo. Elas foram salvas pela fé de que viria um Messias e que cumpriria essa lei. Então, nós e os antigos estamos na mesma fé, na fé de que Cristo veio, ou viria, no caso deles, e cumpriria a lei. E a partir disso, eles obtiveram um bom testemunho por causa dessa fé. Então é pela certeza dessa fé e da vida eterna com Deus que toda a nossa vida, então, ela muda de figura. É por nós olharmos para o futuro, é por nós olharmos para a vida eterna, que toda a nossa vida aqui muda de figura. Porque nós não vivemos mais buscando os prazeres dessa vida. Nossos olhos não estão voltados mais para as coisas desta vida. Agora nós vivemos essa vida desfrutando do que Deus nos deu
e vivendo de maneira a testemunhar dessa fé. Antes da fé, nós fugíamos de Deus com todas as nossas forças. E nós buscávamos alegria, prazer, contentamento no pecado. O nosso fútil procedimento, como nós lemos hoje. Mas agora nós somos regenerados, fomos feitos novamente, gerados novamente, nós nascemos de novo. Então nós fugimos do pecado e temos a alegria e prazer na salvação em Deus. Por isso que Cristo nos basta. Porque a fonte da nossa alegria, do nosso prazer, do nosso contentamento não são as coisas deste mundo, mas é Cristo e a salvação em Cristo por meio da graça e da misericórdia de Deus. Então o autor aos Hebreus, ele deixa claro que pela fé os antigos eles tiveram um bom testemunho. Ele reforça isso com mais de 18 exemplos logo em seguida. A chamada galeria da fé, que toma dos versículos 4 até o final do livro, do capítulo, até o versículo 40. Nominalmente existem quase 18 exemplos de fé, fora os muitos homens e mulheres que ele cita no final do capítulo. Esse bom testemunho não é apenas que pessoas falavam bem deles por eles terem fé. Na verdade, o bom testemunho é a expressão da fé em Deus nas vidas dessas pessoas e a certeza da vida eterna. O bom testemunho que nós temos da nossa fé é a certeza de que nós teremos a vida eterna e a nossa fé em Deus, ela se expressa na nossa vida, de maneira que é impossível a nós conter. Porque seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa escola, seja em qualquer lugar que nós estivemos, a nossa fé é expressa. Nós demonstramos que nós cremos em Cristo. Então o testemunho da fé é passar por momentos dessa vida com confiança de que Deus está no controle e a vida eterna com Ele é infinitamente melhor do que a vida aqui. De modo que Paulo aos Filipenses, ele diz que viver com Cristo é lucro, que para ele morrer era lucro. Porque para ele partir e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Então, Paulo entendia, e nós também devemos entender, que nada nessa vida se compara com o que nos aguarda. E esse é o melhor argumento que nós temos, é o argumento com maior força que nós temos, depois de sede santos, porque eu sou santo, para nós destruirmos os ídolos do nosso coração. Entender que o que nos aguarda é muito melhor do que o que nós temos nessa vida, é um dos melhores argumentos que nós temos para destruir os ídolos do nosso coração. E esses ídolos podem ser dos mais diversos tipos. Pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser os prazeres do pecado, pode ser o trabalho. Todas essas coisas passam a um segundo plano, porque nós usamos essas coisas para desfrutar. Porque nós entendemos que essas coisas, elas são dádivas de Deus para nós. E nós desfrutamos disso, colocando essas coisas no seu devido lugar, porque nós entendemos que em Deus está a nossa maior alegria e prazer. Ele nos basta e Ele nos conduz para onde nós seremos plenamente satisfeitos nele. Então nós olhamos para as coisas deste mundo. E John Piper, no livro, em outro livro, Plena Satisfação em Deus, ele compara isso a uma criança que está brincando com o seu baldinho de areia, sem reparar na beleza no mar, na beleza da criação. É como se nós ficarmos brincando com as coisas desta vida, se nós nos contentarmos somente com as coisas desta vida. É como se nós estivéssemos brincando com algo simples,
sem reparar na beleza que há à nossa volta, na beleza que há na vida eterna que nos aguarda. E essa certeza, esse testemunho da fé, também nos ajuda a dizer, como o apóstolo Paulo aos Filipenses, que nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Porque o nosso contentamento não está nas situações deste mundo, não está nas dificuldades ou nas alegrias desta vida. O nosso contentamento está em Deus. E não sou eu que estou falando isso novamente. O autor aos Hebreus, ele vem mostrar que essas pessoas, esses exemplos de fé, elas enfrentaram toda e qualquer situação aqui neste mundo, porque a visão delas, o olhar delas estava voltado para a alegria futura em Cristo Jesus. Nós vemos os exemplos de fé daqueles que sofreram por causa de Cristo. Abraão, versículo 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A fé de Abraão era tamanho, o testemunho de Abraão era tamanho, porque que ele considerou até sacrificar o seu filho, por entender que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Moisés, os versículos 25 e 26, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, então, ele aceita sofrer com o povo de Deus, a ser maltratado, do que aproveitar dos prazeres transitórios do pecado. E nós, hoje em dia, preferimos os prazeres transitórios do pecado do que uma vida com Deus. Nós criamos ídolos no nosso coração, porque nós não olhamos para a terra prometida. A terra prometida a quem Moisés conduz o povo, nada mais é do que uma expressão da nossa vida como cristãos, que nós estamos andando pelo deserto dessa vida, porque ao final nós temos a certeza de que nós entraremos na terra prometida. Outras tantas pessoas, do versículo 35 até o 38, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Versículo 40 completa: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Esses homens e mulheres passaram por todas essas coisas, passaram por necessidades, aflição, foram maltratados, porque o olhar deles, o testemunho da fé deles estava na promessa, estava na vida eterna. Por isso que o nosso olhar na vida eterna, ele muda de figura, ele muda a maneira como nós encaramos as coisas neste mundo. Porque quando nós olhamos para a vida eterna, nós temos força para passar por qualquer aflição, nós temos força para passar por notícias de saúde terríveis em nossa família. Nós temos força para passar por momentos difíceis nos nossos relacionamentos. Nós temos força para enfrentar momentos difíceis nos nossos empregos, nos nossos trabalhos, porque os nossos olhos estão voltados nas coisas que nós esperamos. Nossos olhos estão voltados para a terra celestial, porque nós temos a certeza de que Cristo nos basta, que nós podemos ser afligidos, maltratados, perseguidos, necessitados, mas
Quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, eles se abrirão com Cristo para toda a eternidade, onde nós teremos toda a satisfação e a alegria do mundo. Só nos lembrarmos da parábola do rico e de Lázaro, quando Lázaro vai para o céu e o rico está lá sofrendo no inferno. Nós também sofremos essa vida entendendo, da mesma maneira que Lázaro, que ele teria algo melhor a desfrutar. E existe uma outra frase também que diz que essa é uma vida que logo passará. Só o que for feito para Cristo é que ficará. Então, entendendo isso, o bom testemunho da fé que transforma as coisas de figura na nossa vida, muda o nosso olhar de ver, e que nós testemunhamos da fé, porque ela é expressa na nossa vida, porque nós encaramos a vida por meio da fé, pelas lentes da fé. Nós chegamos pela fé na eternidade, no último ponto do versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, antes de dar exemplos das pessoas que tiveram bom testemunho da fé, que viveram pela fé, o autor aos Hebreus, ele vai para o início de tudo, para o início de todas as coisas. E ele afirma que a fé nos faz entender que o universo foi criado por Deus e que aquilo que é visível passa a existir daquilo que nós não vemos. E aqui é interessante que ele não coloca isso à toa, porque o autor aos Hebreus ele faz uma jogada com o versículo 1. Ele faz uma ligação entre a convicção dos fatos que se não veem com o universo que nós vemos, surgindo daquilo que não aparece, que não vemos. Então, da mesma maneira que nós temos convicção de fatos que nós não vemos, o universo ele passa a existir daquilo que não aparece. Então, se nós entendemos, se nós cremos que Deus formou o universo e que aquilo que existe, que nós vemos, veio a existir daquilo que nós não vemos, então por que nós vamos duvidar da vida eterna? Por que nós não vamos viver nessa vida olhando para a vida eterna? O ponto aqui é que da mesma maneira que aquilo não aparece, aquilo que não aparece deu origem àquilo que vemos, nós temos a convicção dos fatos que não vemos por causa daquilo que nós vemos. Nós sabemos que Cristo voltará, que nós habitaremos com Ele, por causa da vida que nós levamos aqui, por causa das coisas que nós vemos aqui, por causa do agir de Deus na nossa vida, por causa da mudança que Ele fez na nossa vida. Por fim, a certeza de que por meio da fé nós somos galardoados. Versículo 6 nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Percebe que há uma relação entre aquilo que nós vemos, aquilo que nós não vemos, o universo ser criado e ter fé de que Deus existe, porque nós não vemos a Deus, Deus é Espírito. E para nos aproximarmos desse Deus, nós devemos ter fé de que Ele existe e que Ele torna galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele dá recompensas, Ele premia aqueles que buscam a Ele. E então essa certeza da fé na eternidade, ela se baseia de que nós estamos aguardando a cidade celestial que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 10. E também nós entendemos que nós somos estrangeiros e peregrinos sobre essa terra, que nós vemos no versículo 13. Porque a nossa certeza, a nossa convicção, a nossa fé, ela está em algo superior,
como eu já li no versículo 40, e o versículo 35 também diz, para obterem superior ressurreição. 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E nós também somos aperfeiçoados, onde todos, os antigos, nós, aqueles que virão, plenamente perfeitos e aperfeiçoados, desfrutaremos de toda a eternidade com o nosso Criador e Salvador. Quem esteve aqui pela manhã e prestou atenção no devocional do diácono Jefferson, se lembra que ele leu o texto de Isaías, onde fala sobre os novos céus e a nova terra, sobre quão maravilhoso será o novo céu e a nova terra. E eu não combinei com ele, mas o tema do sermão é basicamente esse: o nosso olhar para a vida eterna. Concluindo, a fé é uma certeza de que nós fomos salvos da ira de Deus e do juízo para a vida eterna com Deus por meio da obra de Cristo. Essa certeza, ela transforma o modo como encaramos e desfrutamos da vida, pois destruímos os ídolos do nosso coração e vivemos de modo a testemunhar essa fé no Deus que nos salvou, ao desfrutar da vida aqui, nos preparando para a vida eterna. A fé também nos ajuda a suportarmos os momentos de dificuldade, tribulação e sofrimentos aqui, porque nós olhamos para aqueles que passaram por algo semelhante e que a fé na vida eterna deu a eles força para superarem essas dificuldades. A nossa fé, ela está baseada, ela tem certeza daquilo que Cristo fez por nós. E ela olha para aquilo que Cristo conquistou para nós, que é a vida eterna com Deus. Que você possa ter a plena certeza da salvação em Cristo, que te resgatou pelo seu precioso sangue, como nós lemos no texto de Pedro 1. Que você possa ter certeza de que Deus te basta, como no Salmo 23. E tenha o seu coração fortalecido, perseverando firme ao se lembrar que o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo, e olhando para a vida eterna, como nós vimos em Tiago 5, tendo a sua fé e a esperança em Deus. Que a certeza da vida eterna guie a sua vida aqui, destruindo os ídolos do seu coração e deixando o reino do seu coração apenas para Deus, sendo santo porque Deus é santo, de modo que você possa desfrutar daquilo que Ele te dá nessa vida, sabendo que sua bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Que mesmo andando no vale da sombra da morte, que é a nossa vida aqui, que a sua fé esteja naquilo que você espera, a vida eterna com Deus. E essa certeza e confiança em Deus, de que você habitará na casa do Senhor para todo sempre, te fortalecerá nos dias difíceis. E que a sua fé esteja no que Cristo fez por você, e olhe para a vida eterna que Ele conquistou para você. Que você possa desejar a Deus e a vida eterna, mais do que as coisas deste mundo. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos porque o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, por teu eterno amor, enviou a Jesus para morrer por nós, para levar o juízo eterno sobre si, a ira de Deus sobre si, para que nós pudéssemos hoje ter a certeza da vida eterna, que nós possamos cada dia mais aumentar a nossa fé naquilo que Cristo fez por nós, e que essa fé ela seja expressa na nossa vida, e que essa fé possa olhar com certeza e com convicção para aquilo que nós esperamos, o momento onde nós seremos reunidos com o autor e criador da nossa vida e da nossa fé, da nossa salvação, que és tu, Deus. Que nós possamos, ó Pai, desejar mais a Ti do que as coisas deste mundo,
desejar a vida eterna, mais do que as coisas deste mundo. E que essa certeza, essa convicção, essa esperança nos suporte, nos ampare e nos dê força nos dias difíceis que ainda enfrentaremos aqui. É em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos, nosso culto está se encerrando. Alguns avisos.